de volta, hein, Léo? Com certeza. Agradeço a todos pela excelente audiência e até a próxima semana. Os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, câmera aberta. Olha o time aí, ó. Leandro Lopes já saiu de fininho ali, porque não queria aparecer, mas estou entregando ele. Pardal também da Noblu tá aqui, grande abraço para você. Lucas Pessoa nas imagens, ele sim, lá comandando, junto com Edson Freitas à mesa, muito obrigado. Pedro também, ó, cuidando das mídias sociais, o nosso Will Smith também está cuidando das mídias sociais da LG Moto Imóveis. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Imobiliário. Essa turma vai estar presente, hein? Vamos esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. E Blue Lord. Acesse bluelord.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 35 minutos. Muito bom dia. Obrigado a você que até agora ficou na companhia do Circuito Imobiliário. Sexta-feira que vem tem mais. A partir das 10 da manhã, edição inédita com Gustavo Frison, com Léo Gaspar Mota. E amanhã, a reapresentação também às 10 da manhã. Um sábado, inclusive, recheado de muitas atrações, porque amanhã tem a grande final do Campeonato Brasileiro da Série C entre Ponte Preta e Londrina. Transmissão na Rádio Bandeirantes Campinas com Leandro Bolles, na tela da Band com Carlos Batista. E desde cedo, as emoções do futebol passam pela programação da RB. Hoje, 24 de outubro de 2025,
Uma excelente sexta-feira a você que acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo nosso FM 85.7. Uma excelente sexta-feira para quem está conosco pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, como o aplicativo Bandplay, como o portal bandmulti.com.br e no nosso canal do YouTube, com a transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos do Edson Freitas na mesa de som, do Lucas Pessoa na central técnica. Lucão, 3 é muita coisa, cara. E também com o Leandro Lopes conosco aqui nesse time comandado pelo Gil Kleber. Às 10 horas e 36 minutos, o Manhã Bandeirantes conta para você como é que está a estrada que você precisa utilizar no seu caminho para o trabalho, como é que está a vida do motorista nesta manhã de sexta-feira. Agora, já passado um pouco o horário de pico, a situação fica mais tranquila para quem utiliza o sistema Anhanguera Bandeirantes. Apenas a típica lentidão no horário para a chegada na cidade de São Paulo em função do excesso de veículos na marginal do Rio Tietê. Já no sentido interior, sem dificuldades para o motorista que está tanto na rodovia dos Bandeirantes quanto na rodovia Anhanguera. Para quem utiliza o corredor Dom Pedro I, atenção para o trecho que passa por Bom Jesus dos Pedões. Tem uma obra sendo realizada pela concessionária que administra o trecho no quilômetro 63. O motorista que segue sentido Jacareí, saindo de Campinas e seguindo viagem ao Vale do Paraíba, encontra interdição na faixa da direita e no acostamento. Portanto, apenas a faixa 1 liberada neste momento, o que gera uma pequena lentidão para quem passa por Bom Jesus dos Pedões. Para quem está chegando a Campinas, o trânsito é bom, são boas as condições de tráfego e de visibilidade também. Até porque o céu está aberto em toda a nossa região nesta manhã de sexta-feira, mais uma vez sem chuva, sem previsão de precipitação para as próximas horas e com calor que mais uma vez marca presença. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp neste momento marcando 24 graus e meio, com vento médio na casa dos 10 km por hora e a umidade relativa do ar baixa mais uma vez em 10,3 km. 10,3 é a velocidade do vento, Heitor. A umidade está em 38%. Nath Luquezzi, muito bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes. Condições do tempo vão ficar dessa maneira até o final do dia ou há alguma expectativa de mudança nas próximas horas? E já traz informações do final de semana também, principalmente para quem for ao estádio Moisés Lucarelli no na final do Campeonato Brasileiro da Série C amanhã, 5 da tarde. Nath? Pode abrir um sorrisão, viu? Porque o calor vai voltar nesse finalzão de semana. As temperaturas vão subindo gradativamente até domingo, depois daquele frio atípico que a gente viu para o mês de outubro. Hoje, Campinas, temperatura máxima de 28 graus, mas os termômetros vão subir ainda mais até domingo. Há um aumento de nebulosidade até amanhã sobre a nossa região, mas ainda sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar deve continuar baixa, especialmente no sábado, quando ela pode atingir a mínima de 25% durante a tarde, que é bem abaixo do recomendado. 60% é recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde. O tempo muda, o domingo será de calor em Campinas, 34 graus de máxima e assim a gente segue até terça-feira com bastante calor. A alta pressão, que é o que mantém o tempo firme, segue atuando no estado até segunda, dia 27. Não temos nada programado de chuva até então. E aí sim, a partir de terça-feira até o dia 1º de novembro, o retorno das chuvas. É claro que a gente vai acompanhando, mas até segunda da semana que vem, tempo firme e bastante calor. E aí a gente vai observando até depois de terça-feira como que o tempo se mantém, se vão ser chuvas isoladas, enfim, eu trago para vocês um panorama. 10 horas 40 minutos, a polícia procura aqui na região, no interior paulista, um homem que... Olha essa história. Ele invade a casa de um casal, cidade de Rio Claro. Entra na residência pedindo dinheiro para comprar drogas. Os moradores tiveram a reação mais natural possível. Acho que seria a reação de qualquer um de nós. Primeiro ficaram assustados, depois expulsaram esse homem da residência. Como assim você entra na minha casa, vem aqui pedindo dinheiro, na maior agressividade?
O problema é que a história não termina por aí. Armado com uma faca, ele atacou esse casal. Matou o homem, feriu a mulher que está internada ainda na Santa Casa da cidade de Rio Claro. A polícia já avançou nas últimas horas, mas ainda não prendeu esse assassino. Igor Val é quem está conosco para trazer mais informações dessa ocorrência. Conta tudo pra gente aqui no Manhã Bandeirantes. Igor. Oi, Heitor, estou aqui em frente à delegacia de Rio Claro, aonde foi registrado esse homicídio e essa tentativa de homicídio. Os investigadores estão na rua cumprindo diligências para tentar descobrir o que de fato aconteceu e também tentar encontrar, Heitor, o autor desse crime. O homem que teria desferido essas facadas e também teria golpeado com um pedaço de madeira o homem de 65 anos que não resistiu aos ferimentos e também a mulher de 44 anos que ficou gravemente ferida e está hospitalizada em uma unidade médica aqui na cidade de Rio Claro. Heitor, tudo aconteceu na madrugada de hoje, dentro de uma residência que fica no bairro Jardim Paulista 2, aqui no município de Rio Claro. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o casal, esse homem de 65 anos e a mulher de 44 anos, estavam dentro da casa em que moravam. No momento, Heitor, em que um homem invadiu essa residência e pediu dinheiro para comprar drogas. Nesse momento, os moradores ali da residência negaram esse dinheiro para o homem comprar drogas e o que a gente sabe, segundo o boletim de ocorrência, é que nesse momento o homem se irritou e começou ali golpear os moradores dessa casa. Ele usou até uma faca para desferir esses golpes e também pegou um pedaço de madeira e golpeou os dois, tanto o homem quanto a mulher, que para tentar se proteger, eles correram até entraram dentro de um veículo e depois disso, Heitor, correram para a rua para tentar se proteger desses golpes de facadas e também desse pedaço de madeira, mas não foi o que aconteceu. O homem de 65 anos não resistiu aos ferimentos e morreu em frente à casa em que ele morava. Depois disso, o autor desse crime fugiu. A polícia militar, o resgate, foram acionados, foram até o local, constataram o óbito desse homem e encontraram a mulher de 44 anos gravemente ferida. Heitor, ela foi levada às pressas à Santa Casa de Misericórdia aqui no município de Rio Claro, onde permanece internada. Os policiais até foram lá conversar com ela, estão esperando ela ter uma melhora clínica para trazer ela até a delegacia para prestar depoimento, para ela contar o que aconteceu nessa noite na vida dessa mulher. Segundo até os policiais, Heitor, ela aparentava ali ter cerca de 20 facadas pelo corpo e um hematoma na cabeça causado ali por esse pedaço de madeira. Heitor, segundo os policiais aqui da delegacia, o autor desse crime já foi identificado, por isso os policiais estão na rua tentando procurar esse homem. E o que a gente sabe, Heitor, que de manhã os policiais foram até a residência, a suposta casa em que esse homem morava. E dentro dessa casa, os policiais não encontraram o autor do crime, mas encontraram um outro rapaz. Um rapaz que estava com drogas, dinheiro e também material de tráfico de drogas. Esse homem, então, foi preso em flagrante, está aqui na delegacia, aguarda agora a audiência de custódia. Heitor, com os materiais apreendidos nessa residência e com o homem que estava lá preso, os policiais acreditam que isso possa ajudar nas investigações para tentar chegar até o autor desses crimes, o autor desse homicídio que vitimou esse homem de 65 anos e também essa tentativa de homicídio que deixou uma mulher de 44 anos gravemente ferida. É uma ocorrência que ainda está aberta, ainda está em andamento, os policiais estão na rua tentando concluir para chegar então a esse homem, o autor desse crime. Heitor, por conta dessa investigação ainda estar aberta, os investigadores ainda estarem nas ruas, o delegado à frente aqui da delegacia não quis falar com a gente para preservar as informações dessa investigação. Eu volto com você.
Obrigado, Igor Val. Bom trabalho a você. O Igor volta ao longo da nossa programação na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band News TV e da Band Mais TV, com o nosso time de jornalismo a postos para você não perder nada de importante. Programação para o final de semana aqui em Campinas inclui também um trabalho de saúde. Se você ainda está com a caderneta de vacinação atrasada ou precisa levar o filho, filha para um reforço de imunização, Nath Lucchesi tem uma informação importante, porque além de centros de saúde, tem vacinação em comércios também da cidade, Nath. Sim, isso amanhã, dia 25 de outubro, uma nova etapa da campanha de multivacinação com agendas em shoppings, mercados, abertura extra de 2 centros de saúde e também visitas domiciliares em 3 regiões da cidade. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Nessa estratégia também serão aplicadas doses contra HPV para o público de 15 a 19 anos. Entre as vacinas que podem ser atualizadas estão as que protegem contra doenças como sarampo, cachumba, rubéola, catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite C, pneumocócica, enfim, em várias vacinas. E as vacinas contra a dengue só serão aplicadas nos centros de saúde. Para receber os imunizantes, a criança ou adolescente deve estar acompanhada dos pais responsáveis ou levar uma autorização. Além disso, é preciso apresentar também documento com foto e caderneta caso estiver. Tem uma programação extensa, então das 8 da manhã até 1 da tarde, a vacinação ocorre nessa faixa etária de horário nos 11 centros de saúde que sempre funcionam aos sábados. São eles, então, Parque São Quirino, Parque Valência, Jardim Florense, Jardim Aurélia, Jardim Capivari, Jardim Vista Alegre, Santo Antônio, DIC 1, Jardim Santa Lúcia, Aeroporto, União dos Bairros e Vila IP. Isso amanhã, das 8 da manhã até 1 da tarde. Das 8 da manhã até as 4 da tarde, abertura extra de 2 centros de saúde, São Martim, que o endereço é na rua São Francisco Xavier, 208, Parque Cidade Campinas, e ação em domicílios na região do Parque Itajaí. Também amanhã, das 8 da manhã até as 5 da tarde, abertura extra do Centro de Saúde Parque Osiel. O endereço, Rua Cabo Rubens Zimmermann, 9, Parque Osiel, e ação em domicílios nas regiões do Campina Grande e São Luís. Também no sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde, amanhã, no Supermercado Enxuto, das 10 da manhã às 6 da tarde, no Shopping Parque das Bandeiras. Desde o início da campanha, a saúde também já fez trabalhos em escolas municipais e estaduais. Para mais informações, é só você acessar o site vacina.campinas.sp.gov.br. 10 horas 48 minutos e tem operação da Polícia Federal em andamento aqui na região. É a etapa da Operação Prometeus. O objetivo, encontrar pessoas ligadas ao tráfico internacional de drogas. De que maneira? Enviando entorpecentes daqui para lá como encomendas postais. Uma mulher foi presa em Sumaré, um celular foi apreendido e a repórter Lucimeire Ramalho está nesse momento na sede da Polícia Federal no bairro Botafogo, aqui em Campinas. E é de lá que vai trazer informações sobre uma ocorrência em andamento. Diga lá, Lucimeire. Oi, Heitor. Pois é, mais uma operação da Polícia Federal para combater o tráfico internacional de drogas. Desta vez, a Operação Prometeus 1, justamente que fiscaliza aí a remessa de drogas aqui do Brasil para fora por meio de encomendas postais, né? Essa droga é postada em agências dos Correios, juntamente com outros produtos dentro de uma encomenda. Essa droga ali meio que escondida no meio desses produtos para ir para fora. A investigação toda começou depois que 2 encomendas que tinham como destino a Austrália, Heitor, foram apreendidas. Essas 2 encomendas tinham tapetes, também alguns tecidos, e os policiais então desconfiaram da encomenda. Essa encomenda passou por uma perícia e os peritos então constataram se tratar ali junto, né, com esses tapetes e esses tecidos, cocaína. No total, 3,4 kg da droga que ia para fora juntamente ali, meio que grudado nesses tecidos, nesses tapetes, para que não levantasse a suspeita, mas os agentes desconfiaram, a perícia foi feita e se constatou então se tratar da cocaína. A partir daí, então, eles continuaram essas investigações e conseguiram chegar, Heitor, a 2 pessoas, um casal na cidade de Sumaré, porque essas encomendas tinham como o local de postagem uma agência dos Correios na cidade de Sumaré.
Sumaré. Então os policiais continuaram aí nessa investigação, conseguiram chegar aí a esse casal, a um homem e uma mulher, e hoje então foram cumpridos esses 2 mandados de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão. Do casal, Heitor, esse homem está preso, já está preso, e essa mulher estava na cidade de Sumaré, foi presa e trazida aqui para a sede da Delegacia da Polícia Federal em Campinas. E o mandado de busca e apreensão também foi cumprido aí na residência ligada a essas 2 pessoas, inclusive um celular também foi apreendido, foi trazido para cá, porque as informações contidas aí nesse celular podem também ajudar a polícia a partir de agora a chegar a outras pessoas envolvidas em todo esse esquema, né? E o foco principal da Polícia Federal a partir de agora é justamente esse, viu, Heitor? Eles chegaram aí a essas 2 encomendas que tinham como destino a Austrália, mas eles acreditam que muitas outras encomendas já podem ter sido enviadas para fora nesse mesmo esquema, né, por meio de encomendas postais, para não levantar uma suspeita e a droga toda escondida ali na parte de dentro, né, encaminhando por uma agência dos Correios para não levantarem nenhuma suspeita. Então, a partir de agora, o foco é justamente esse, chegar a outras pessoas que podem estar envolvidas neste mesmo esquema. Essas 2 pessoas, viu, Heitor, esse casal aí, esse homem e essa mulher da cidade de Sumaré, os 2 já têm passagem por tráfico de drogas, né? Outras passagens, outras situações envolvendo aí o tráfico de drogas. Então, a partir de agora, a polícia continua na investigação, Heitor, para chegar a outras pessoas e sempre buscando essas novas formas aí que as pessoas acham de encaminhar a droga para fora do país, né? Dessa vez aí, por meio de uma encomenda postal, a droga escondida ali, grudada nos tapetes, grudada nos tecidos, ainda assim, os agentes conseguiram identificar, e o foco é justamente esse, né? Barrar tudo isso, evitar que essa droga saia aqui do Brasil e vá para fora nesses meios aí que essas pessoas tentam fazer para burlar todo o sistema, né? Eu volto aí com você, Heitor. Muito obrigado, Lucimeire Ramalho. Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu agora há pouco uma entrevista coletiva em Jakarta, na Indonésia, onde ele participa de uma série de eventos e há a expectativa para um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que o presidente Lula deve levar a essa reunião? Qual a pauta que o Brasil deve apresentar aos Estados Unidos? A gente vai falar sobre esse assunto e mais. A polêmica sobre os ataques de pitbulls que vem acontecendo aqui no interior paulista. Casos recentes que levantam a discussão. As leis de hoje são suficientes para casos assim? Quais são as punições para os tutores, os donos desses animais, se é que elas existem? E a sua participação pelo nosso WhatsApp 19971021493. A pausa é rapidíssima. Na volta, esses e outros assuntos para você aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Gianni, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
Grupo Bandeirantes. Respeito pelo fato. Respeito por você. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 56 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Jacarta, onde participa de uma série de eventos com autoridades asiáticas e do mundo todo. Na manhã de hoje, o presidente participou de uma entrevista coletiva em que vários foram os questionamentos feitos sobre os diversos temas debatidos nesses encontros. E, claro, sobre a expectativa de uma reunião com o presidente Donald Trump, uma oportunidade para, pessoalmente, Lula e o chefe do Estado norte-americano discutirem a respeito dos temas que nos últimos meses quase fizeram com que as relações entre Brasil e Estados Unidos ficassem estremecidas depois de 200 anos de uma amizade e de um bom acordo comercial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre os temas que devem ser debatidos nesse encontro. O jornalismo da Band acompanha e nós vamos trazer para você agora o que estará na mesa de discussão se essa reunião de fato acontecer. A minha expectativa com a minha participação na Malásia é muito boa. Eu vou ter a oportunidade de estar junto com 10 países, agora 11 porque o Timor-Leste está entrando, e é sempre importante toda vez que a gente encontra com o chefe de Estado, a gente tentar uma aproximação. Vocês sabem que a minha tese é sólida. Relação humana é química. Relação humana, você não pode fazer ela de forma digital. Você pode até fazer, mas o resultado não é o mesmo do que você olhar no olho, pegar na mão, abraçar a pessoa. Então, eu vou estar junto de 10 países importantes que o Brasil tem interesse em se aproximar, que o Brasil tem interesse que ele se aproxime do Brasil. E nesse interesse vai estar o presidente Trump. Ora, e essa reunião está sendo esperada já há algum tempo. Todo mundo sabe que eu dizia que quando o presidente Trump quiser conversar, o Brasil está à disposição para sentar para negociar. E eu volto a repetir, o Brasil há muito tempo tem 3 negociadores de muita qualidade. Tem o meu vice-presidente, o Geraldo Alckmin, tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e tem o Mauro Vieira, meu ministro das Relações Exteriores. Todos eles estão à disposição para negociar. Houve um certo truncamento nas negociações, depois do telefonema do presidente Trump, a Brasília, ou seja, eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando 2 pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil, e eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações, E também eu quero discutir um pouco a punição, que foi dada a ministros brasileiros, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. Ou seja, como eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, que a gente pode avançar muito nisso e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos. Uma coisa que já temos há 201 anos, não há por que não continuar tendo essa relação. E vocês sabem do nosso interesse é tentar contribuir para que as coisas terminem da melhor forma possível. Que ganhe o Brasil, que ganhe os Estados Unidos, mas, sobretudo, que ganhe o povo brasileiro e que ganhe o povo americano. Não há nenhum sentido a gente tomar medidas que possam prejudicar alguém.
O presidente Trump sabe que o preço da carne lá está muito alto, é preciso baixar o preço da carne. Sabe que o cafezinho vai ficando caro. Então, eu penso que as pessoas vão descobrindo também que nem todas as medidas que a gente toma, às vezes, repercutem do jeito que a gente queria. Eu quero ter a oportunidade de dizer para o Trump o que o Brasil espera dos Estados Unidos e dizer para ele o que o Brasil tem para oferecer. Eu já disse no telefone, não existe veto a nenhum assunto. Não tem assunto proibido para um país do tamanho do Brasil conversar com um país do tamanho dos Estados Unidos. Não tem nenhum veto. Portanto, vai ser uma reunião livre em que a gente vai poder dizer o que quiser, como quiser, e vai ouvir o que quiser, o que não quiser também. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, direto de Jacarta, falando sobre esse possível encontro com o presidente Donald Trump. Essa é a expectativa. O presidente Lula embarcou já nesta sexta-feira para a Malásia para participar do encontro com líderes asiáticos e a expectativa desse possível encontro seria no domingo. Presidente Lula, que inclusive, mesmo à distância, certamente recebeu as notícias que falam sobre a aprovação do governo numa pesquisa Atlas Intel. Essa pesquisa aponta que o presidente Lula venceria em todos os cenários a eleição de 2026. Nath Luquezzi tem essas informações, a gente vai colocar para você também um pouco sobre... Claro, tá cedo ainda estamos há um ano praticamente da eleição e a pesquisa Atlas Intel ela é feita também com telefone. Então o cenário que foi desenhado primeiro foi idêntico ao de 2022, com Lula apresentando uma vantagem em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e está inelegível. Vamos apresentar alguns desses cenários. A gente sempre lembra, eleição ela geralmente é decidida ali na reta final, mas alguns dos cenários foram já desenhados e nessa pesquisa a gente traz os números. Nath Luquezzi, conta um desses cenários pra gente. O presidente Lula venceria a eleição presidencial de 2026 logo no primeiro turno, segundo a pesquisa divulgada hoje. Para que o candidato seja eleito na primeira rodada, precisa ter mais da metade dos votos válidos, ou seja, 50% mais um, desconsiderando brancos e nulos. No cenário em que são mantidos os mesmos candidatos de 2022, Lula tem 48,8% das intenções de voto, percentual superior à soma de todos os adversários, o que indica uma vitória antecipada. A pesquisa testou também um cenário das eleições com os mesmos candidatos de 2022. Nele, Lula teria 48,8% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível e foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo STF, teria 41,3% dos votos. Já Ciro Gomes registra 3,1% e Simone Tebet 2,3%. Outro cenário, segundo a pesquisa, Tarcísio de Freitas, o republicano, é o candidato com melhor desempenho entre os adversários no primeiro turno. Apesar disso, nesse cenário, Lula tem ampla vantagem, com 51,3% contra 30,4% do governador de São Paulo. Outros cenários, em um cenário no qual o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja candidato da esquerda, ele também lidera. Teria 43,1% e 30,1% Tarcísio de Freitas. Esse cenário é o mais improvável de todos, né? Com Lula abrindo mão da candidatura e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aparecendo muito à frente de Tarcísio de Freitas. Para o governo de estado de São Paulo, os dois disputaram em 2022 e Tarcísio foi quem venceu na disputa em segundo turno. O nome de Ciro Gomes sendo colocado na lista dos pré-candidatos não é à toa. Ele agora afiliado ao PSDB, se aproximando de Tasso Gereissati e se apresentando como um candidato ao governo do estado do Ceará. Eu, Heitor Fredo, não compro essa história. Para mim, essa reconexão entre Ciro Gomes, que já foi do PSDB por muitos anos, com uma legenda que precisa voltar a um cenário nacional e lembrar o eleitor que ela existe, porque o PSDB sumiu. O PSDB, que foi uma potência eleitoral, nos últimos anos
pouco se ouve falar sobre os tucanos. Seria uma forma de recolocar luz sobre um partido que já foi muito grande e que ainda tem muitos simpatizantes. Agora, Ciro Gomes, sozinho, teria esse estofo todo depois de todas as disputas eleitorais em que ele já foi candidato, em que ele foi nome muito competitivo? Eleição de 2002, por exemplo, quando o Fernando Henrique apostou em José Serra e o PT bancou Lula para mais uma disputa, Ciro Gomes era visto como uma terceira via, junto com Antony Garotinho, então governador do Rio de Janeiro. E foi ali uma disputa que parecia equilibrada, mas sempre Ciro Gomes acaba tropeçando na própria língua e nas próprias frases de efeito e muitas vezes grosseiras com eleitores. E aí fica aquela imagem de, o Ciro é muito estouradinho. Eu vou dar um palpite meu, viu, Nath Luquezzi, do que pode acontecer para a eleição 2026. E a gente vai ver com o próximo tempo. Não é informação, é uma análise sobre as movimentações de jogo. Da mesma forma que Lula, para ganhar a eleição em 2022, precisou dialogar com a centro-direita, trazendo Geraldo Alckmin como candidato a vice, Tarcísio de Freitas, para ser um candidato competitivo, ele precisa de duas coisas: dialogar com a centro-esquerda e conquistar votos no Nordeste. Ciro vem do Ceará, foi governador, tem uma boa avaliação e tem ainda uma imagem de um líder que estava no PDT, partido de Brizola, e tem como base ideias que dialogam com a centro-esquerda. Então, da mesma forma que nós provavelmente veremos uma repetição de cenário de Lula e Alckmin, citado inclusive na entrevista coletiva que nós ouvimos agora há pouco, não duvide de uma chapa entre Tarcísio de Freitas e Ciro Gomes, sendo antagonista a essa ideia de uma união entre forças, de uma frente ampla. Porque Lula, só com os votos da esquerda, teria perdido a eleição para Jair Bolsonaro em 2022. Tarcísio, só com os votos da direita, não consegue vencer Lula com esses cenários todos que a gente vê de uma aprovação subindo e de números favoráveis para ele em quase todos os cenários. Praticamente todos, de todas as pesquisas feitas. O mais equilibrado é um cenário que não vai acontecer, que é com Jair Bolsonaro sendo concorrente direto. Então, não duvide de uma chapa Tarcísio e Ciro Gomes. E aí Tasso Gereissá ser o candidato a governador do Ceará. O que eu estou enxergando é Ciro Gomes usando o estado do Ceará como um palanque para ganhar essa visibilidade nacional que a gente tem visto nos últimos dias, mas mirando em Brasília. Porque se ele joga agora o nome dele, seja para presidente ou vice-presidente, já queima a largada muito cedo, porque também Ciro Gomes não é uma unanimidade. Mas mais próximo da eleição, com um discurso mais agregador, como Lula e Alckmin fizeram em 2022 e certamente vão repetir em 2026, tendo essa ideia de duas forças antagônicas numa mesma chapa, tá com cheirinho de chapa Tarcísio e Ciro e me cobrem isso em 2026. E esse cenário do presidente já ganhar logo de início, logo no primeiro turno, isso é possível? É possível quando você tem uma eleição muito polarizada. Se você tem uma disputa em que tem 3, 4, 5 nomes e você não sabe quem pode ir para o segundo turno, vamos pegar as eleições de 2024 que estão mais frescas na memória para a gente lembrar, por exemplo, de duas eleições que a gente acompanhou de perto, a de Campinas e a de São Paulo. Na eleição de Campinas, você tinha Dário Saad prefeito com um número já expressivo desde o início da corrida eleitoral e outros candidatos que o eleitor já conhecia, que o eleitor já tinha dito não nas eleições passadas e nenhum realmente competitivo contra Dário Saad. O que aconteceu? Uma vitória com 66% já no primeiro turno. Em São Paulo, você tinha 3 nomes que poderiam, qualquer um deles, não só ir para o segundo turno, mas ganhar a eleição. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Então, quando você divide entre 3 nomes realmente competitivos, há uma chance pequena da eleição terminar em primeiro turno. Para você ser eleito no primeiro turno, você precisa de 50% mais um voto. Às vezes se ilude ali, às vezes se engana com 51%. Não, 50% dos votos mais um.
Numa disputa entre Lula e Bolsonaro, em que você sabe que há uma polarização, você não tem espaço para uma terceira via. Foi assim que aconteceu na última eleição. Mas aquela migalha de voto para Ciro Gomes, para Simone Tebet, para outros candidatos como a Soraya Tronic, impediram uma vitória no primeiro turno de qualquer um dos candidatos. Mas foi um primeiro turno quase com cara de segundo, porque já bateu na trave ali entre os dois, muito próximos da casa dos 50%. Para 2025, a gente vê um cenário hoje em que Lula ainda não tem um candidato oposto definido. A gente não sabe ainda quem vai ser o concorrente do presidente Lula. Há um risco da direita, contando como oposição, falando em risco para a oposição, lançar 4, 5 nomes que esparramem os votos, que dividam os votos. Isso é favorável para o presidente Lula, porque se a esquerda toda se unir em uma única candidatura, você não vai ter fuga de voto do Lula para um candidato do PSOL, para um candidato do PCdoB, para um candidato do PDT, mas você pode ter fuga da direita se houver um candidato do Republicanos, outro do PSDB, outro do PL. E isso é um desenho que mostra hoje que Lula tem condições de vencer a eleição em primeiro turno, mas ainda está longe. E a eleição ela é muito decidida também pelos fatores da nossa economia do dia a dia. Preço no supermercado, preço no combustível, se a pessoa está empregada, se ela está com dificuldades de se recolocar no mercado. Não é a macroeconomia, o número do PIB que faz o eleitor decidir por um ou outro candidato. É o preço da carne, é o preço do café, é a faculdade que está sendo paga ou não no final do mês, para o filho, para o neto. E o presidente Lula e o governo federal sabem disso. Até por isso, as contas do governo para o fechamento de 2025 são uma discussão em Brasília que ainda não tem uma solução. O Caian Messina preparou uma reportagem para explicar, depois da queda da PEC, em que aumentariam impostos sobre bets, sobre os bancos digitais e, consequentemente, a arrecadação do governo, e isso morreu no Congresso, o que o governo federal está fazendo para fechar as contas no azul? Caian Messina conta pra gente. Cada moedinha conta quando a gente está querendo sair do vermelho. Deixar o cafezinho para depois, adiar a compra tão esperada. Imagine então quando o objetivo é economizar 27 bilhões de reais. Nas contas da instituição fiscal independente, é esse o valor que o governo precisa para fechar o ano no azul. E assim como na nossa casa, o caminho é cortar gastos. Ou corta despesa ou aumenta receita. Se não houver êxito no incremento das receitas, na dimensão que se pretende, fatalmente, no último relatório bimestral, certamente virá um aperto pelo lado da despesa. Há 2 semanas, o governo busca uma solução depois da dura derrota no Congresso que derrubou a medida provisória que aumentava a arrecadação. A equipe econômica promete enviar aqui para a Câmara na semana que vem propostas para tentar equilibrar as contas e compensar a arrecadação perdida com a queda da MP. A ideia é limitar o seguro-defeso, um benefício dos pescadores, reduzir prazos do auxílio-doença e passar os gastos com o programa Pé de Meia para o piso constitucional da educação, o que acaba contando no orçamento como corte. Outra proposta já é consenso na Câmara, a diminuição das isenções fiscais. A estimativa é que os benefícios tributários custem cerca de 590 bilhões de reais por ano. Hugo Mota pretende votar essa proposta no mês que vem e na próxima semana a compensação da MP que aumentava os impostos. O governo deve apresentar até semana que vem a saída. Queremos também avançar nessa pauta do corte linear nas isenções tributárias. A ideia da Fazenda é insistir também no aumento da taxação das apostas online e das fintechs, os bancos digitais. Mas o comando do Congresso já avisou que dificilmente os parlamentares vão aprovar mais impostos. Enquanto o governo encontra dificuldade para cortar gastos, a arrecadação bate recorde. Chegou a 216 bilhões de reais em setembro, o melhor resultado dos últimos 25 anos. E falando nos preços do dia a dia,
a gente vem monitorando os trabalhos que são realizados em Campinas. Tem o observatório da PUC Campinas, o trabalho dos economistas da Pontifícia Universidade Católica, e tem também a tabela de preços da Ceasa Campinas. Como é que está a cotação nesta semana para quem for fazer mercado no fim de semana, no sábado, no domingo, para quem for fazer feira? Tem coisa subindo, tem item diminuindo o valor. Faz um balanço pra gente, Nath Luquez. O sacolômetro da Ceasa, uma avalanche de quedas, tomou então conta do mercado atacadista nessa semana, do dia 13 até o dia 20 de outubro. Redução de preços em 85% nos produtos. O mamão formosa liderou o movimento em uma queda de 33,3%, passando de R$ 4,00 o quilo em meia fartura de oferta no mercado. Mas, na contramão, o mamão havaiano teve alta de 8,4% para R$ 4,75 o quilo, devido a uma menor oferta, e a melancia, que subiu 11,1%, agora custando R$ 2,50 o quilo. O grupo dos legumes também apresentou uma redução de 8,2%, com queda em praticamente todos os produtos analisados. Tomate, pimentão, pepino caipira, vagem, abobrinha, berinjela, chuchu e jiló, todos com ofertas crescentes. As verduras também, o grupo das verduras teve um pequeno aumento de 1,2%, puxado exclusivamente pela selga, que subiu 16,5%, indo agora para R$ 2,19 o quilo. A selga esteve com menor oferta nessa última semana e os demais itens do grupo se mantiveram com ofertas e demandas equilibradas. Já as raízes registraram uma leve queda de 0,5%, com movimentos opostos entre os produtos. A cebola subiu 16,7%, passando a custar agora R$ 1,75 o quilo, e a mandioca, que teve alta de 12,6%, agora custando R$ 1,96 o quilo, ambas com diminuição dos quantitativos ofertados. Lembrando que o sacolômetro é uma publicação semanal da Ceasa Campinas que monitora essas variações de preços dos principais produtos hortifrutigranjeiros. Palavra difícil. A ferramenta oferece transparência ao mercado e auxilia também você aí na tomada de decisões comerciais. 11h17. Ouvinte participa conosco no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mensagem do Benedito de Jesus Bossu. E ele falando aqui sobre os números que falávamos do cenário eleitoral para 2026. Nas redes sociais não é isso que mostra. Todos contra o cadeieiro. Agora eu não sei de quem você está falando, Benedito, porque o presidente Lula já foi preso, o presidente Bolsonaro está preso, então o termo cadeieiro serve para os dois aqui, imagino eu. A mensagem que chega também do André, final do telefone 7954. Heitor, os ciristas são contra o bolsonarismo. Você acha mesmo que eles vão apoiar uma união entre Ciro e Tarcísio, que é bolsonarista ferrenho? André, eu não sei se ainda existe cirista no Brasil, viu? Os números aqui estão bem modestos. E se a gente falasse, 6 anos atrás, que Geraldo Alckmin seria vice numa chapa com Lula, alguém diria que isso seria possível? Os eleitores de Geraldo Alckmin, alguns se sentiram traídos, outros entenderam que Alckmin seria como uma espécie de freio para um governo Lula. No caso de Ciro, eu imagino que a aposta seja a mesma. Se vai funcionar ou não, depende da cabeça de cada eleitor e depende de como isso vai ser politicamente vendido. Porque na eleição a gente sabe que a propaganda política ela vem com todo aquele rótulo e com todas as imagens sendo produzidas para levar a um objetivo. O que eu aposto é que vão tentar trazer o Ciro para esse grupo. Ciro já tem elogiado vários bolsonaristas. Ciro nunca foi um cara de confronto real com o Jair Bolsonaro, tanto que na eleição de 2022 ele atacava Lula, atacava Bolsonaro, assoprava Lula, assoprava Bolsonaro. Foi meio morde a sopra dos dois lados para ele se apresentar como uma terceira via diferente. Foi a estratégia que Ciro fez nas eleições e não funcionou. Num país polarizado em que não havia espaço para uma terceira via. Não vejo esse espaço em 2026 também para uma terceira via. Mas não acho que Ciro Gomes queira ficar de fora desse jogo político. Se não tiver realmente nenhuma brecha para ele no cenário nacional, aí pode ser que ele seja candidato a governador do Ceará. Mas ainda acho que o movimento não é esse. Ainda acho que ele tem projeções sim em Brasília.
e está esquentando a disputa no Ceará para Tasso Gereissati ser a aposta, e não ele exatamente como cabeça de chapa. Apostas políticas. Eu tenho essa e a gente vai ver com o tempo se ela faz sentido ou não. Tem mensagem de áudio. O ouvinte da Rádio Bandeirantes participa desta edição. Bom dia, Heitor. Bom dia. Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, Band de Amigos. Heitor. Oi. Então, o tal senador lá, o filho do Bolsonaro lá, o Flavinho Bolsonaro, tá sugerindo aos Estados Unidos bombardear o Rio de Janeiro. Bom, isso é pra ver, né? O governador de que partido que é mesmo? Do PL. Olha, ele é senador por onde mesmo? Pelo Rio de Janeiro. O que ele fez pela segurança pública do Rio de Janeiro? Tandy Negrão. Tandy Negrão falando a respeito de uma postagem feita pelo senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro, em que ele sugeriu no X, o antigo Twitter, que os Estados Unidos atacassem barcos que supostamente carregam drogas no estado em que ele é representante na capital federal, em Brasília. O senador respondeu a um post do secretário de Defesa dos Estados Unidos anunciando um ataque a uma embarcação no Oceano Pacífico. Flávio Bolsonaro escreveu: "Que inveja", ao compartilhar a publicação. E na postagem ainda diz que ouviu dizer que há barcos semelhantes no Rio de Janeiro. A frase completa é a seguinte: "Ouvi dizer que há barcos como esse aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?" Foi o que Flávio Bolsonaro respondeu ao secretário de Defesa dos Estados Unidos. Não era um diálogo entre eles, foi um post feito pelo governo norte-americano, e aí sabe quando você vai compartilhar e além de republicar aquilo que já estava posto, você também coloca um texto sobre ele? Foi assim que chegou e estava em inglês o texto do senador Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos fizeram 2 ataques no Oceano Pacífico, deixando 5 pessoas mortas. O primeiro foi na terça-feira, matando 2 pessoas, que segundo o governo americano, uma ação que se deu na costa da América do Sul, e o segundo ocorreu ontem, com 3 mortes. As ações, anteontem na verdade, ontem foi o post do Flávio Bolsonaro, as ações vêm após semanas de ofensiva no Mar do Caribe, ordenadas pelo presidente Donald Trump. Quando ele cita o Tandy Negrão, governador do Rio de Janeiro, ele está falando sobre Cláudio Castro, que é filiado ao PL. E segurança pública é de responsabilidade principalmente do governo do estado, mas fronteiras são de responsabilidade do governo federal. Às 11h23, tem mais mensagem chegando do nosso ouvinte? Tem. O Oliveira escreve pra gente o seguinte: "Bom dia, Band. Aonde o PT chega, endivida, destrói o país, só aumenta taxas e tudo fica no vermelho. Será que é para honrar a cor do partido?" Ele pergunta ironicamente. E agora o presidente diz que os traficantes são vítimas do usuário. Será que os traficantes andam armados com medo de usuários? Esse PT é uma piada. O presidente Lula, na entrevista coletiva, foi questionado a respeito do tráfico de drogas no Brasil, sobre também isso ser uma das bandeiras do governo norte-americano. E o presidente disse o seguinte: traficantes são, entre aspas, vítimas dos usuários. Declaração feita na entrevista coletiva em Jacarta, na Indonésia, sobre as ações do governo Donald Trump no Mar do Caribe, próximo à Venezuela. A frase de Lula foi a seguinte: "Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente, os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também." O presidente criticou a possibilidade de intervenções unilaterais em territórios estrangeiros e defendeu o respeito à soberania das nações. "Eu, antes de falar", disse Lula, "de julgar alguém, antes de punir alguém, tenho que julgar essa pessoa, tenho que ter provas." Ou seja, está bem de representante para falar de um assunto, né? Tráfico de drogas é um assunto que tem que ser tratado pelas autoridades de segurança, pelas autoridades de saúde. E aí, um senador do Rio de Janeiro esquece que ele também é responsável por fiscalizar, e o governador dele é o principal responsável pela área. O presidente da República
fala que traficante é vítima de usuário, num encontro que ele terá com o presidente Donald Trump para falar sobre esse assunto também. Então, é um gostinho de que tem muito palpiteiro num assunto que deveria ser técnico e que, na verdade, poucas pessoas dentro de governos estaduais e federais sabem realmente lidar com o que é um grave problema do Brasil, que é o tráfico de drogas. O Rodrigo também está conosco, o final do telefone 0715. Bom dia, Heitor. Essa baixa nos preços não são repassados. Compro para os projetos sociais que faço, pois compro o hortifruti semanalmente no Ceasa. Nessa semana, nada baixou. É a mesma coisa da gasolina, né, Rodrigo? Baixa o preço para o distribuidor, mas não chega para o bolso final do consumidor. Aí a cobrança tem que ser feita em cima dos empresários, que às vezes dizem que o cenário está difícil, que a conta não fecha, mas que muitas vezes também tem um olhão desse tamanho para o próprio lucro e esquece que a economia precisa ser movimentada a partir dos negócios e das compras e do consumo. Às 11h26, deixa eu trazer uma reportagem que eu prometi para você nessa edição do Manhã Bandeirantes, preparada pelo Igor Calian. Ataques recentes de pitbulls aqui na região estão fazendo com que discussões comecem a ganhar mais força. Por quê? Ontem um pitbull que foi deixado solto provocou a morte de um outro cão na cidade de Sumaré. O tutor costumava deixar o animal solto na rua, isso provocou um estresse, um comportamento agressivo e ele atacou um cachorro que não sobreviveu. História parecida com outra que o Igor Calian vai contar pra gente também da nossa região e explicar como alguns estados já estão com leis mais rígidas sobre a criação e a venda de animais considerados mais violentos. O pitbull dispara em direção ao portão da garagem da casa, onde estão 3 cachorros. Ele consegue morder a pata de um deles e arrasta o cão para fora. Ele puxa com tanta força que chega a erguer o portão da casa. O pitbull morde o pescoço do cachorro, que consegue escapar. O dono aparece correndo atrás do animal, depois trazendo o pitbull de volta, segurando só pela coleira, sem a guia. O caso aconteceu em Itupeva, no interior de São Paulo. A Nina ficou machucada e com a pata quebrada, mas está se recuperando. Não passou pela minha cabeça que era minha cachorra, porque minha cachorra estava dentro de casa. Ele falou que vai arcar com tudo, né? Que a minha cachorra precisar, ele está fazendo isso. Neste outro caso, o pitbull ataca o cachorro, que passeava com os donos na capital paulista. O homem tenta segurar o cãozinho no colo, mas o animal cai e é atacado com violência. O cachorro morreu. Minutos depois, o mesmo pitbull atacou de novo. A mulher que passeava com o cachorro vê o pitbull vindo e pega o animal no colo. Ela se esconde atrás de um carro, mas o cão ataca mesmo assim. Os dois ficaram machucados. A mulher teve ferimentos graves no braço. Casos que se juntam a outros registrados recentemente pelo Brasil. Não existe uma lei federal para punir os donos. Santa Catarina proibiu a criação e a venda de pitbulls. Alguns estados tornaram obrigatório o uso de guia e focinheira para raças agressivas. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o dono do animal que for flagrado sem os itens obrigatórios paga uma multa de R$ 370. No Ceará, o valor até aumenta um pouco, cerca de R$ 800. Mas muitos donos não cumprem a norma. E quando adquire o animal, ele deveria pelo menos saber do risco que esse animal representa para outras pessoas, para crianças. Mas a responsabilidade é sim do tutor, responsabilidade administrativa, civil e penal. O pitbull é considerado uma raça violenta por uma questão genética. Demanda adestramento e responsabilidade. Esse trabalho inicial com o filhote, tanto de socialização como de adestramento para comandos que ajudam a controlar, a estimular os cães a comportamentos saudáveis são fundamentais, além do apoio de ferramentas que sejam de acordo para situações em que se necessite conter esse animal, também são fundamentais para evitar esse tipo de situação, né?
11h29, sexta-feira, o tempo urge ao quinto sinal, marcando 11h30 da manhã. Mas dá tempo ainda da Nath Luquezzi fazer um convite para você. 1h30 da tarde tem o Band de Mulher com quais atrações hoje, Nath? Hoje nós teremos receitinhas para inspirar o seu Halloween, além da nossa agenda cultural. Temos também os babados do mundo dos famosos, programão recheado nessa sexta. Eu espero você 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Edson Freitas e Leandro Lopes na mesa de som, com o Lucas Pessoa na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança.